Arroio Grande, novembro de 2020. Aqui começa a produção e execução deste documentário. Assim como em um livro, ele terá início, meio e fim. Será contada uma história, não ficcional, cheia de personagens e vivências marcantes. Essa história carrega o peso de uma cultura, afetos e experiências vividas não só pelas figuras aqui apresentadas, mas por centenas de pessoas ligadas ao objeto central deste material. Mas afinal, o que abordaremos neste documentário? Aqui será contada brevemente parte da história da ilustre instituição que mais conta histórias em Arroio Grande. Falaremos sobre a nossa Biblioteca Pública Municipal. Para quem não está muito familiarizado com livros e enredos, o que eu, a narradora, estou fazendo neste momento pode ser chamado de introdução, que é onde eu tento te convencer a continuar aqui, comigo. Em seguida, vou te apresentar ao conteúdo, não necessariamente em uma ordem cronológica. Como toda história, esta tem um objetivo, que você entenderá ao final. Mas, em primeiro lugar, te apresento um questionamento inicial. Arroio Grande lê? Nossa história começa em meados dos anos 70. A Biblioteca Pública de Arroio Grande, a lei de criação dela é de 1957. Porém, ela teve um impulsionamento mesmo de funcionar, de abrir, de ter um acervo próprio, né? E toda essa dimensão de acolhida da comunidade só no início, no finalzinho da década de 60, início da década de 70. Pelo que a gente tem de registro, esse primeiro andar desse prédio, onde funciona a Câmara de Vereadores e hoje a biblioteca ocupa, ele foi formado, na verdade, esse prédio para abrigar a biblioteca. O auditório, que hoje é a Câmara de Vereadores, onde acontece o plenário, era da biblioteca, o acervo ficava no segundo andar e o primeiro era uma grande sala de leitura. Com o tempo, com a necessidade da administração, foi se readequando os espaços, a biblioteca veio ser alocada toda aqui embaixo, no térreo, né? Pelas paredes rústicas deste espaço que guardam tantas memórias, logo na entrada da sala de leitura nos é apresentada a primeira personagem nessa história, Clélia. Clélia foi uma pessoa, ela era ligada à Coordenadoria Regional de Educação e, pelo que se conta da história dela, o papel dela era realmente dar dinâmica às escolas, né? A Clélia, na verdade, ela foi um canal de comunicação, né, entre os recursos que poderiam vir para cá e a implementação da biblioteca. E a partir da chegada da primeira bibliotecária e da equipe toda que se formou, que na verdade eram mais ou menos umas 4 professoras, antes da Zélia chegar, e depois a bibliotecária Zélia, eles conseguiram adequar esse espaço. Como não poderia deixar de ser, precisamos falar da Dona Zélia Sobral. Seu nome e seu legado marcaram várias gerações de frequentadores de nossa biblioteca. Sempre que se fala sobre ela, todos a citam com carinho e admiração por seu trabalho, simpatia e amor pelos livros e pessoas. É impossível falar na biblioteca para nós, da nossa geração, sem comentar, né, a Zélia, que era um anjo que nos recebia, né, com toda a sua ternura e com toda a paciência, né, nós crianças, espoletas cheias de vida, cheias de barulho, né, carregando, e ela sempre muito amável. Não tem como falar da biblioteca sem falar da Zélia. Foi um dos grandes incentivos que eu tive, foi da Zélia Sobral, sempre com aquela delicadeza e aquela elegância nata dela, uma verdadeira dama, com uma calma e uma doçura na voz que nos encantava. Era uma pessoa muito, assim, muito dedicada ao livro, ela gostava muito do livro, né? De atender a criança. A criança chegava aí, de onde estão os livros, né? Qual é o livro que a criança poderia usar, né? E ela explicava, contava uma história para as crianças saíram contentes, né? Ela se disponibilizava além dos funcionários, né? Ela se dedicava muito. Bom, era, como todo trabalho, assim, era a vida dela, né? Ela trabalhou mais de 30 anos ali
E ela gostava muito do que ela fazia, ela tinha muita responsabilidade, era muito dedicada. Ela tinha, eu acho que a formação dela, assim, foi muito boa, né? E ela tinha paciência, ela gostava muito de conversar. Muito. Ela conversava com todo mundo. Tinha gente que ia lá só tomar um cafezinho com a Dona Zélia. Olha, às vezes valia a pena eu vir aqui só para conversar com elas. Dona Zélia, falecida, né? A Verinha, volta e meia encontra na rua. A gente conversa um pouco sobre os tempos da biblioteca. Aqui da biblioteca é a lembrança afetiva que eu tenho. De tamanha importância de Dona Zélia para a biblioteca pública de nossa cidade, enquanto as imagens deste documentário estavam sendo gravadas, por coincidência, foi dada entrada a um projeto na Câmara de Vereadores de Arroio Grande para que a biblioteca receba o nome de Zélia Sobral. Como a família reagiu a tal notícia? É uma emoção, é um legado, assim, que ela deixou, é uma honra e eu acho que é bem justo, é bem justo, até me emociono muito, assim, meus irmãos também ficaram bem emocionados quando a Virgínia nos falou desse projeto e é uma honra, é emocionante. Continuando nossa narrativa, ainda falando sobre figuras importantes para a nossa biblioteca, foi possível entrevistar o seu André, que trabalhou por anos nela. A gente amava o serviço, né? A gente gostava muito de trabalhar, eu gostava muito de trabalhar na biblioteca, de poder ajudar no que eu poderia. Eu era assim, eu ajudava a conservar o prédio, né? Atender a porta, atender a manutenção dos alunos, na chegada, sair, né? Tinha um espaço ali que os adultos vinham fazer as leituras, né? Parte das crianças, que as crianças vinham fazer pesquisa, né? Então tinha as mesinhas que pesquisar no colégio. Até que tirou do estado do Rio Grande do Sul o primeiro lugar em conservação e em obras, né? Ele nos contou um pouco sobre como a biblioteca lhe ajudou com o seu crescimento pessoal. Eu fiz aqui na época um cursinho também, correspondência com a TV, rádio, TV. Às vezes teve um que foi criado pela biblioteca, manutenção de eletrodoméstico também. Aí como eu estava, me sobrava um tempinho, dava uma estudada na biblioteca, né? E aí a biblioteca criou esse espaço de uns cursinhos. Aí eu aproveitava e fazia, né? Importante, porque eu cresci, né? Eu cresci na cultura, tinha a oitava série, aí eu depois fiz o segundo grau, né? Para mim me ajudou bastante a biblioteca. Né? Em sequência, é a vez de falarmos da Virgínia, atual bibliotecária, uma dedicada amante dos livros e da luta pela construção de uma sociedade mais justa, o que, aliás, se constrói através da informação. Eu estou na biblioteca desde 2012, entrei aqui em agosto de 2012, no finalzinho da gestão anterior. Após um período de 10 anos sem bibliotecário no município. O bibliotecário ele tem um papel, na verdade, de ser o promotor da leitura. Né? Porque na formação do bibliotecário, ela vai além da questão técnica. Né? Tu é o técnico responsável por catalogar, indexar todo um acervo para que as pessoas consigam achar determinadas informações, né, que sejam de seu agrado. Mas principalmente o bibliotecário é um agente cultural. Né? Ele tem que estar aqui para promover a leitura, promover a aproximação com os livros, com a cultura. Né? Quanto mais se lê, mais tu consegue interpretar, reduzir, ampliar o teu horizonte. Né? Tu sabe para onde tu quer ir, tu consegue comparar falas, comparar textos, comparar posturas das pessoas através da leitura. E eu acredito que é através da leitura que a gente vai conseguir modificar a nossa forma de pensar e ver o mundo, né? E principalmente conseguir pensar e repensar o que a gente faz hoje em dia. Virgínia nos explicou sobre como é o acervo de nossa biblioteca, o perfil dos frequentadores deste espaço e como funciona o uso do telecentro.
O acervo ele é composto mais ou menos por 16 mil obras, tá? Ele se renova muito com as doações. A gente tem duas fontes de doação, é a própria comunidade, uma, e a outra é a biblioteca do Estado, né? Porque como o Estado publica financia, melhor dizendo, várias publicações, né? A biblioteca do Estado tem o papel de receber esse material, né, parte desse material, e distribuir para as bibliotecas públicas do Estado. Então, nosso acervo está distribuído entre literaturas, que é um material que é aberto à comunidade, todo mundo pode levar para casa, né, pode ficar, nosso empréstimo é de 7 dias, agora a gente aumenta para 14, para a pessoa ter mais tempo para ficar com o material em casa. Essas literaturas, elas têm uma subdivisão, né, literatura americana, inglesa, francesa, brasileira, né, portuguesa, espanhola, enfim. Quando tu entra no acervo, tu consegue te localizar qual é o estilo que tu gosta de literatura, né, e procurar o teu autor dentro daquela dinâmica ali. E o restante do acervo, ele é um acervo mais pedagógico, vamos dizer assim, né? Tem muito material, muito livro de sociologia, muito livro de educação, né? A gente tem um acervo riquíssimo, que nós recebemos de doação do Paulo Pérez, né? De artes, assim, com livros muito bons mesmo. Né? Dentro do nosso acervo, a gente está tentando criar timidamente assim, uma estante de literatura do Arroio Grande, né? Porque se escreve muito em Arroio Grande, se publica muito pouco do que se escreve, mas o que se escreve tem muita qualidade, então a gente chegou à conclusão que a gente precisa ter um lugar de destaque no nosso acervo para essa literatura. Os usuários da biblioteca, a gente tem assim, dois perfis, vamos dizer assim. As pessoas mais antigas, né, que são pessoas que ou trabalham, né, e têm o seu tempo de lazer à leitura, ou são aposentados, estão em casa, têm bastante tempo e gostam muito, têm esse apreço pela leitura. Então, esse é um público, né, que é um público que a biblioteca tem assim, há 20, 30 anos, né. Se tu pegar a ficha deles ali de leitores, tu vê que eles são assíduos, né, frequentemente vêm à biblioteca, tiram livros. O outro público que a gente tem são pessoas que vêm atrás da história do município. O nosso público mais novo, assim, se resume mais às escolas, né? E aí a gente se centra muito na questão da educação infantil, que é a segunda infância, na verdade não é a primeira, mas a segunda infância, onde o hábito da leitura, os professores tentam muito estimular a questão da leitura, a aproximação com os livros, então a gente tem uma programação para esse tipo de público, né? Que são as contações de história. O Telecentro é uma política que foi implantada também em 2005, se não me engano. Tá? Ele foi um convênio entre a Prefeitura Municipal de Arroio Grande e o Ministério das Comunicações. Né? A ideia do Telecentro, ela nasceu, na verdade, para conectar todas as comunidades que tinham dificuldade de acesso à internet. E ele se tornou um grande elo assim, da biblioteca. Né? A leitura nos nossos dias não é algo tão popular. As pessoas não costumam ler, não costumam procurar a biblioteca. Muitas das gerações mais novas não sabem nem onde fica a biblioteca de Arroio Grande. Né? Então, o Telecentro acabou dando uma luz assim, diferenciada para a biblioteca. Né? Era a possibilidade de trazer essa juventude, essa gurizada mais nova. A data de fundação da biblioteca é em agosto. Né? Então, em agosto, quando a gente estava para completar os 45 anos, a gente queria fazer alguma ação, alguma coisa que marcasse os 45 anos da biblioteca. E aí a gente teve a ideia de fazer um sarau literário, né? Que foi muito bom assim, a proposta, porque a gente acabou, além da literatura, a gente trouxe a música, a gente trouxe o teatro, a gente trouxe oficina de origami, a gente trouxe uma série de pessoas que compraram a proposta conosco, né, e trouxeram suas artes para apresentar. Com a função da pandemia, o que a gente fez? A gente resolveu criar uma programação fixa, online, né, com a ideia de toda semana publicizar algum tipo de conteúdo todos os dias. Fizemos ousadamente a semana da criança virtual, meio que entrando nessa onda, né, que todos os serviços, na verdade, as pessoas tiveram que se reinventar. E nós pensamos, bom, a gente já fez 2 edições da Semana da Criança aqui na biblioteca, deu super certo, né? A gente atendeu as crianças do programa Primeira Infância e todas as crianças do pré ao 2º ano das escolas, né? Então a gente criou essa programação, divulgamos, entramos em contato com as escolas, que estão com atividades remotas, né? A gente vai disponibilizar todo um conteúdo digital, se vocês quiserem
utilizar esse conteúdo de alguma forma, né? Já que falamos tanto sobre eventos culturais promovidos pela biblioteca, que tal comentarmos sobre a ligação entre essas duas entidades? Bom, a biblioteca ela é um ente independente nas suas ações, mas ela está ligada à Secretaria de Cultura na forma administrativa. As últimas 2 feiras do livro, elas aconteceram aqui no Centro de Cultura, né? Nós temos essa intercalar, né? A feira realizada na praça e a feira realizada aqui. São vários os fatores. Primeiro, uma feira realizada na praça, ela tem um custo maior, então depende, né, do ano econômico que a gente está vivendo, né, a possibilidade de fazer na praça ou não. E também pesa, fazer aqui também tem o seu peso, né, porque é um espaço cultural que as pessoas precisam se acostumar e se apropriar mais dele. Também nós gostamos muito da feira aqui, nós temos aqui também espaço na rua para fazer atividades também na rua, como fizemos o ano passado. Nós tivemos 14 edições, né, da feira, e esse ano, infelizmente, a gente optou por não fazê-la, inclusive, no formato virtual, talvez por um pouco de saturação já, né, de muitas atividades virtuais, e as pessoas já estarem um pouco cansadas, e a gente vê que o público vem caindo, né, com as atividades. Então, a Geloteca. A Geloteca é um projeto do Rotary Club, né? Muito da professora Maristela Pires, que é uma grande inspiradora para muita gente aqui, como professora de português, né? E já tem algum tempo. Hoje em dia temos a Geloteca aqui no Centro de Cultura e lá na biblioteca, e a gente tem essa prática de estar alimentando, e ela tem muita procura, por incrível que pareça, né? De troca de livros. Esperamos que consigamos também multiplicar o número de gelotecas, né, pela cidade, porque vale muito a pena. Outro recente projeto desenvolvido em parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e a nossa biblioteca pública é o Valer, que foi muito importante para o desenvolvimento deste documentário, como você verá mais ao fim desse vídeo. O Valer, ele surgiu bem no começo, né, da pandemia, da questão do isolamento social. E nós entendemos, inclusive a secretaria estava lá provisoriamente funcionando junto à biblioteca naquela época, né? Então a gente estreitou essas relações, né? E foi justamente pensando no que as pessoas estariam, né, proporcionar alguma coisa a mais que as pessoas pudessem em casa ter um contato maior com arte, com literatura, com as próprias mídias que a gente tivesse para usar. Então nós observamos isso, né, que a procura do livro na biblioteca estava sendo maior. Então nós só que quisemos com isso, a intenção era dar mais um empurrãozinho então para incentivar que as pessoas procurassem também os livros e não apenas, né, a parte digital para ser entretenimento e aquisição de conhecimento também durante esse período de isolamento e o período mais forte que foi no começo. Mas, indo além da parte mais técnica, o que alguns frequentadores podem nos contar sobre seu período de maior frequência em nossa biblioteca? Eu não sou hoje tão frequentador como eu gostaria de ser, como eu fui entre os anos 90 e começo dos anos 2000. Sempre eu chegava aqui, tinha 7, 8 pessoas aqui, os corredores da biblioteca eram mais frequentados. Acredito que o advento da internet tenha contribuído, infelizmente, para que isso acontecesse. Eu nunca levava um livro só. Inclusive, eu até dei sugestões de livro. Os livros do Jô Soares, O Xangô de Baker Street, O Homem que Matou Getúlio Vargas, foram dicas que eu dei para a Dona Zélia, foram comprados e foram sucesso de empréstimo na época. Caiu muito a quantidade de livros lidos por ano por mim, mas eu ainda tenho que aqui no coração não se substitui o cheiro do livro, o cheiro do papel. Não tem, isso não... Vou até ser meio clichê, mas o livro é o mundo nas tuas mãos. O livro é o mundo nas tuas mãos. Posso fazer um pedido? Pode.
Eu peço que certamente o vídeo vai se disseminar, vai ser divulgado e vai se disseminar. Peço que as pessoas voltem a frequentar a biblioteca. Tudo bem, tem a comodidade do computador, do celular. A internet, ela torna tudo mais palpável, mais cômodo. Mas o livro, gente, o livro não tem substituto. Então eu peço que o pessoal volte a frequentar a biblioteca. De Mário Quintana, das utopias. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não for a presença distante das estrelas. Eu sou aluna do final da década de 70, toda a década de 80 e um pedaço da década de 90. No início da minha trajetória escolar, todas as pesquisas estudantis eram feitas na biblioteca, nos livros da biblioteca. Em vários assuntos tinham apenas 1 ou 2 livros, então a gente tinha que esperar lá para que o colega usasse o livro e depois a gente pudesse usá-lo. Normalmente se usava em dupla, mas mesmo assim fazíamos fila. Na nossa época de infância e de adolescência, não existia internet, não havia essa facilidade de conhecer o mundo sem sair do teu território. Então a gente fazia isso através dos livros. A nossa cultura de como as coisas eram além do nosso alcance era através de livros. E a Zélia começou a me apresentar muito a literatura que havia dentro da biblioteca. E me apresentou muitos dos autores, como Sidney Sheldon, Harold Robbins, John Smail, Robin Cook. Depois ela começou a me fazer passear pela literatura brasileira, começando por Érico Veríssimo e depois introduzindo leitura de Jorge Amado e posteriormente fez me apaixonar por Moacir Scliar. E daí em diante eu não parei mais. Então, quando eu tive meus filhos, eu tive um cuidado especial de ensiná-los a gostar de leitura desde cedo. E acho que tive bons frutos nisso. São 2 homens que gostam de leitura, que aprenderam o valor dela e o valor do conhecimento e que aprenderam a me dar livros. Isso é um melhor presente que se ganha, né? Presente físico, o melhor que tu pode ganhar são livros. E acho que incentivar uma criança a ler é exatamente isso, é tu aumentar os horizontes dela. Eu ia muito na biblioteca, praticamente todos os dias, porque a minha mãe estava lá e ia muita gente. Ficava lotado de alunos e não tinha muita opção de entretenimento mesmo, né? Era o livro. Era o livro que a gente usava para se distrair. Então era bem movimentada. A leitura é um mundo de imaginação, é informação, é entretenimento. Nenhum outro tem o poder assim de fazer, de levar ao mundo tão teu assim, que onde se tu lê um livro, a descrição é tu que vai imaginar aquilo ali, assim. Então isso é somente a leitura mesmo que pode trazer, né, que proporciona. Uma frase que a minha mãe dizia muito: cultura só é importante para quem tem. Então temos que pensar no futuro da biblioteca. Embora se venda muito livros, as feiras do livro são sucesso, realmente as bibliotecas caíram muito o movimento. Não tem essa tradição, assim, os jovens não têm o costume de frequentar a biblioteca. E acho que a Virgínia faz um trabalho maravilhoso lá. Ela está sempre chamando, ela faz sarau, ela divulga a biblioteca muito bem nas redes sociais, e inclusive com dicas de leitura que são ótimas, né? Mas é por aí. Ao longo desse documentário,
eu busquei pontos de vista de pessoas que frequentaram assiduamente a biblioteca em várias gerações diferentes. Eu falei com pessoas que foram frequentadoras assíduas nos anos 70, 80, 90, início de 2000, mas e a geração mais atual? E os que nasceram mais ou menos na virada do milênio? Essa geração vai falar? Vai falar sim. E para falar um pouquinho então dessa geração, eu mesma vou dar o meu relato e vou falar com uma amiga minha, vizinha de infância, a Dara Regina, que provavelmente foi uma das figuras que me incentivou a frequentar a biblioteca. Como falam muito que na nossa geração provavelmente é a primeira que tem um vínculo maior com a tecnologia, essa entrevista vai ser um pouquinho diferente. Não só por isso, mas também porque a Dara agora mora em outra cidade e toda essa função de pandemia que está dificultando tudo, a nossa entrevista vai ser virtual, vai ser através do computador. Apesar de ser algo bem recente, cerca de 10 anos atrás, eu não lembro exatamente o que me levou à minha primeira ida na biblioteca. Provavelmente tenha sido algum trabalho de escola que eu precisei usar o telecentro por não ter internet em casa naquela época. Mas o que me levou a buscar os livros da biblioteca municipal provavelmente tenha sido ver o próprio exemplo da Dara, que andava sempre com vários livros embaixo do braço, e inclusive fazendo as gravações para esse documentário, onde eu busquei o que eu acredito que tenha sido o primeiro livro que eu peguei na biblioteca, eu fiz um empréstimo na biblioteca, que é o livro A Ira dos Anjos, de Sidney Sheldon. Olhando as gravações para fazer a edição do documentário, eu vi que ao filmar a ficha de leitura desse livro e mostrar o meu nome, que eu fiz o empréstimo dele em 29 de dezembro de 2011, quando eu tinha 12 anos, o primeiro nome na ficha é o nome da Dara. Então, não lembro que naquele momento me incentivou a escolher aquele livro em específico, que eu acredito que tenha sido o primeiro, mas grandes chances de que ter lido o nome dela na ficha tenha me incentivado. E eu lembro de muitos livros que eu peguei na biblioteca que tinham o nome dela. Inclusive eu pensava como ela consegue ler tanto, porque praticamente todos os livros que eu pegava tinham o nome da Dara na ficha. Então, Dara, nos fala um pouquinho sobre como foi a tua experiência na biblioteca, o que te fez conhecer a biblioteca, o que te incentivou a gostar de leitura. Oi, tudo bem? Então, eu comecei a pesquisar na biblioteca pública quando as professoras da escola que eu estudava lá na Silvina me indicaram e disseram que a biblioteca pública seria melhor para fazer os trabalhos e tal da escola, porque lá tinha muito mais livros didáticos que eu podia pesquisar os assuntos dos trabalhos. Eu ia, em média, umas 2, 3 vezes por semana na biblioteca. No começo, eu pegava um livro, que era liberado, né? 1 livro, 2, daqui a pouco já estava em 5, 10. Aí eu ia buscar de bicicleta e era muito engraçado, porque eu botei o cestinho em bagageiro na bicicleta só para conseguir levar mais livros, porque eles começaram a liberar, sei lá, 10 livros por semana. Eu lia muito aqueles livros de romance, sabe, Júlia, Sabrina. Foi por aí que eu comecei a ler, comecei a ler na biblioteca. Daí eu pegava um monte, todos que eles liberavam para mim pegar, eu pegava. E no teu caso, Dara, o que te incentivava a escolher os livros que tu buscou na biblioteca? Os empréstimos que tu fez na biblioteca? Porque vale lembrar que no período em que a Dara era mais assídua na biblioteca, não tinha uma bibliotecária como a Dona Zélia ou como a Virgínia. A Virgínia começou um pouco depois do período em que a Dara era mais assídua. Então, o que te ajudava? Quais as indicações que tinha de leitura? Eu escolhi os livros no começo. Eu me lembro que o primeiro livro que eu li chamava Um Capitão de 15 Anos. Não me lembro o autor agora, mas eu lia muito esse livro. Aí, como não tinha ajuda para pesquisar, eu pegava e procurava na contracapa ali do livro as obras do mesmo autor. Aí depois eu ia lá, procurava assim, pelo autor, procurava os nomes e tal. E eu andava muito, ficava muito andando na volta das prateleiras e tal. E aí eu achava, para poder encontrar os livros que eu achava que ia gostar mais. E qual o sentimento que a biblioteca te provocava? Eu sempre me sentia muito em casa na biblioteca, porque eu era um refúgio para mim, sabe? Porque eu não tive uma infância estruturada, assim. Então, eu me sentia muito em casa na biblioteca. Eu ficava lá nos corredores, andando para um lado, andando para o outro, olhando os livros, pensando se eu podia gostar ou não daquele livro ali ou daquele livro lá. Eu sempre me sentia em casa, assim, dentro da biblioteca.
E tanto é que eu passava a maior parte do tempo lá, assim, de tarde mesmo. Eu ia para lá 1 hora da tarde e saía só às 5, 6 horas, a hora que ia fechar a biblioteca. Outro ponto que eu acho importante citar sobre parte do meu relato com a biblioteca é que se num primeiro momento, há cerca de 10 anos atrás, o que me incentivou a conhecer e frequentar a biblioteca tenha sido pessoas como a Dara e também a influência da biblioteca da Escola Silvina, na época minha escola, esse ano, em 2020, o que me incentivou a voltar a frequentar a biblioteca, após cerca de 5 anos em que eu não frequentava mais como eu gostaria, foi o projeto Valer, que a nossa secretária de Cultura, Nelis Carriconde, já citou na entrevista dela, que foi um projeto desenvolvido justamente para incentivar leitores a voltarem ou a continuarem suas leituras nesse período de pandemia. E, sinceramente, num primeiro momento em que eu conheci o Projeto Valer e decidi começar a escrever resenhas para participar do sorteio, eu estava realmente buscando apenas o prêmio, o Kindle. Mas, ao longo desses últimos meses, eu comecei a ler bem mais, comecei a pegar vários livros na biblioteca, comprei novos livros também e sinto que todo aquele meu interesse pela leitura voltou de uma forma como há cerca de 5 anos eu já não tinha mais na mesma intensidade. E essa possibilidade do meu retorno com maior assiduidade à biblioteca e com maior frequência da leitura foi o que me incentivou a fazer esse documentário. Então uma coisa levou a outra, o projeto desenvolvido pela secretaria realmente me incentivou a voltar à leitura, me incentivou a voltar aos corredores da biblioteca e me incentivou a desenvolver esse documentário sobre a biblioteca, que sempre foi também uma das minhas partes preferidas na cidade, um dos locais que eu mais amava e agora voltei a amar aí. E para finalizar essa entrevista, da mesma forma que eu finalizei todas as outras entrevistas, qual a importância da leitura para ti? Eu acho que a leitura para mim é uma das coisas mais importantes da minha vida, porque eu viajo lendo, sabe? Eu me concentro muito, eu desenvolvi muito a minha imaginação e, como eu disse, a leitura sempre foi um refúgio para mim, eu sempre me escondi literalmente dentro do livro. A biblioteca continua sendo muito importante para mim, porque me traz muitas lembranças, assim, de quando eu era criança, da quantidade de livros que eu lia, que eu ainda leio, mas agora que eu trabalho e tal, é mais difícil. Na época que eu era mais criança, era mais fácil, já que a minha ocupação era praticamente só ler e estudar, né? Então eu lia muito, muito, muito. Então a biblioteca me traz muitas lembranças da época que eu era criança, assim, que a melhor parte foi os livros todos que eu li. Então, é isso. Obrigado. Então, há cerca de 10 anos, quando eu comecei a frequentar a biblioteca municipal, conheci Sidney Sheldon, provavelmente meu autor preferido de ficção, e aprendi muito com suas personagens femininas extremamente fortes, que são a marca registrada do autor. Agora, cerca de 10 anos depois, não é como se eu tivesse substituído interesses, mas agregado novos interesses. A ficção já não me atrai tanto, mas novos livros, novos autores tomaram espaço. Eu leio muito sobre as causas em que eu acredito, as causas que eu luto, principalmente sobre veganismo, sobre feminismo, sobre antirracismo. Então, acho que posso dizer que se em um primeiro momento a leitura me ajudou a enxergar o mundo, agora ela me ajuda a enxergar o mundo e a lutar pelo mundo em que eu acredito. Muito aqui falamos sobre o passado de nossa biblioteca, assim como o que é vivenciado hoje nela. Mas e o futuro dessa entidade tão amada e importante? Se discute sempre essa questão do papel do livro, primeiramente, né, e da leitura. Hoje em dia, a gente tem uma competição muito grande, né, entre os formatos, vamos dizer. O formato mais tradicional, que é o livro impresso, né, que é um material que é mais caro, de difícil acesso à maioria das pessoas, né, e a facilidade, né, dos meios de comunicação digital que te fornecem conteúdos tão bom quanto um livro, né, que tu pode acessar em qualquer lugar, de qualquer dispositivo. Essas previsões de cenário, vamos dizer assim, do futuro da biblioteca, do livro, da leitura, elas são constantes e nunca se chega a um denominador comum, né. O que a gente sabe é o seguinte, que os
os espaços têm que ser reinventados, né? Então, por isso que se fala hoje muito em bibliotecas digitais, bibliotecas híbridas, né, que vão juntar a tecnologia com os formatos mais antigos, para que as pessoas tenham contato, né? As escolas hoje estão mais preocupadas em atender a demanda da comunidade, em absorver as crianças, né? Então, eu desmancho o auditório e faço sala de aula, eu desmancho a biblioteca e faço sala de aula, eu desmancho o laboratório e faço sala de aula. Quer dizer, eu boto todo mundo sentado um atrás do outro e era isso, né? E eu acho que a gente precisa de espaços novos, né? Espaços de criação, e eu acho que a biblioteca, os aparelhos de cultura de Arroio Grande, na verdade, não só a biblioteca, como o museu, o centro de cultura, eles podem ser esses espaços assim, de congregação, né? Um espaço menos formal. A biblioteca tradicional é um lugar de silêncio, né? Quantas vezes a gente não entrou numa biblioteca e tinha alguém para dizer psh, né? Psh, fica quieto. Então é um lugar de silêncio, e o nosso tempo de hoje não permite mais o silêncio, né? A informação ela é muito ágil e a criação ela é barulhenta, né? Eu acredito muito no poder do coletivo, né? Então eu acredito que a biblioteca ela é um espaço coletivo, né? E de congregação. Então eu adoraria ver essa biblioteca todos os dias cheia de gente, né? Crianças, idosos, adultos, pessoas que queiram construir algo sozinho, algo coletivo, mas que consigam entender que a biblioteca está aqui para ajudar. Então, a leitura ela pode estar, né, na música, né, na camiseta, né, no corredor, no cartaz, em todos os lugares, e é isso que a biblioteca precisa trazer de volta para o leitor, né? Essas novas maneiras de linguagens também. Então, nós precisamos caminhar junto com a tecnologia para encantar novamente, né, as gerações que estão, de repente, um pouco afastadas, né, da leitura. E gostaríamos de poder proporcionar, de alguma maneira, de uma maneira moderna, para as novas gerações, esse mesmo espaço, né, esse mesmo prazer de estar ali. Os pais sabendo que os filhos estão, né, num ambiente acolhedor e seguro, e as crianças e os jovens tendo prazer de estar naquele lugar ali, rodeado de todas aquelas infinitas possibilidades e daqueles infinitos personagens que habitam dentro de uma biblioteca. Então eu convido a comunidade a vir, né, vir nos conhecer, reconhecer, né, revisitar esse espaço para quem já veio, conhecer pela primeira vez para quem não teve a oportunidade de pisar aqui, né. Ele é um espaço plural. Assim, eu, a narradora, quero te fazer voltar ao questionamento que lhe fiz no início deste documentário. Acho que todos concordamos que sim, Arroio Grande lê, mas podemos ler muito mais. Vamos juntos?